À primeira vista, as vidas do dia-a-dia muitas vezes assemelham-se a capítulos de um livro já conhecido de cor, com histórias que acontecem de forma previsível. No entanto, tal como um mar aparentemente sereno pode esconder correntes misteriosas e profundas, as aparências podem ocultar segredos muito sombrios. Quando a verdade finalmente vem ao de cima, apanha-nos completamente desprevenidos, deixando-nos chocados com a crueldade oculta por trás daquilo que pensávamos conhecer. No coração de Santa Combadão, um nome outrora respeitado e querido de António Luís Costa, agora é triste na figura desta pequena cidade. Um homem que, à primeira vista, parecia um membro valioso da comunidade, revelou-se como um protagonista de um evento que abalou profundamente todos os que o conheciam. Nascido em 1953, António Luís Costa cresceu sob a sombra de uma tragédia pessoal, com o suicídio do pai quando ainda era uma criança. Criado pela sua mãe e cercado por 5 irmãos, ele enfrentou desafios consideráveis, desde muito cedo. No entanto, parecia ter superado estas adversidades, estabelecendo-se numa moradia em Cabecinha do Rei, onde era conhecido e respeitado por muitos. Ao longo da sua vida, António Costa cultivou uma imagem de respeito. A sua trajetória profissional como caiador e mais tarde como membro da Guarda Nacional Republicana levou-o a alcançar o posto de cabo. No entanto, as aparências enganam. Hoje, o nome Cabo Costa invoca não apenas reconhecimento, mas também arrepios, não só na sua terra natal, mas por todo o país. O Cabo Costa, como era conhecido na comunidade, tinha uma vida aparentemente tranquila, frequentando regularmente missas dominicais e adornando a sua casa com imagens do Papa João Paulo II. Ele também era condecorado pelos seus serviços na GNR. No entanto, a sua admiração por António de Oliveira Salazar e a presença de uma fotografia do antigo político em sua casa revelavam um lado mais sombrio. António Costa era casado e tinha 2 filhos. A sua esposa trabalhava na cantina da escola secundária local, enquanto que um dos seus filhos tinha emigrado e o outro seguia os passos do pai na carreira militar. A sua reforma, após 25 anos de serviço, levou-o a uma nova fase de vida, onde se envolveu na política local e cuidou da sua casa de clube. A ligação do Cabo Costa ao mar, simbolizada pelo seu apartamento na Figueira da Foz, trouxe à tona um segredo que deixou todos estupefactos. A 24 de outubro de 2005, Isabel Cristina Isadoro, de apenas 17 anos, foi oficialmente declarada como desaparecida, deixando alerta a pequena vila onde cresceu. Nascida a 12 de janeiro de 1988, Isabel tinha a vida toda pela frente, mas o destino reservava-lhe um trágico final. No fatídico dia 24 de maio de 2005, 6 meses antes de Isabel ser dada como desaparecida, ela caminhava sozinha pela estrada, quando o carro do infame Cabo Costa parou ao seu lado. O ex-militar, conhecido pela sua aparente respeitabilidade, ofereceu-lhe boleia, um gesto que ela aceitou de boa fé, sem imaginar o horror que a esperava. Durante a viagem para a casa de Isabel, o ex-GNR relembrou uma dívida insignificante de 25 euros, iniciando uma discussão que escalou de tom. Segundo as alegações de Cabo Costa, Isabel teria sido coagida a pagar essa dívida com favores sexuais. A jovem, valente e determinada, ousou resistir e ameaçou denunciá-lo à GNR por violação. E foi nesse momento que o monstro se revelou. O Cabo Costa, enfurecido, empurrou violentamente a rapariga, fazendo-a bater com a cabeça no carro e causando-lhe ferimentos graves. Em vez de prestar socorro, o ex-GNR viu uma oportunidade de se livrar da sua vítima e, convencido de que Isabel estaria morta, começou a planear o desaparecimento do corpo.
Ele fez uma paragem em casa para ir buscar um saco de serapilheira e um fio de nylon. E já com Isabel na bagageira do carro, percorreu cerca de 90 km até chegar ao Cabo Mondego. Aí, ele colocou o corpo da jovem dentro do saco e amarrou tudo com o fio. Para garantir que o corpo afundaria, ele adicionou uma viga de cimento que encontrou nas proximidades. Com todos os detalhes macabros preparados, o Cabo Costa subiu até ao topo da falésia e lançou o corpo de Isabel no oceano, acreditando que a sua vítima nunca seria encontrada. Depois disto, voltou à sua vida cotidiana como se nada tivesse acontecido. O plano macabro deste assassino não podia ter corrido pior, e a terrível verdade por trás deste crime começou a emergir em 31 de maio, quando o corpo de Isabel foi encontrado por um pescador na praia do Cabedelo, ainda dentro do saco, e uma posterior autópsia revelou que a causa da morte teria sido asfixia por afogamento. Apesar da autópsia apontar claramente para um homicídio, a investigação não progrediu como deveria. As autoridades não podiam ignorar que o corpo foi encontrado dentro de um saco, mas a verdade por detrás desta tragédia angustiante permaneceu escondida, deixando o país em busca de justiça e respostas que tardaram em chegar. Era 14 de outubro de 2005. O sol já começava a iluminar as ruas de Portugal, quando Mariana Gonçalves Lourenço, nascida a 29 de abril de 1987, cruzou o caminho de António Costa. Com apenas 18 anos, Mariana estava longe de imaginar que aquele encontro acabaria com a sua vida. Eram pouco mais das 11 da manhã quando Mariana, tranquila e confiante, caminhava pela rua e foi abordada por Cabo Costa. Aparentemente inofensivo, ele iniciou uma conversa com a jovem que, sem desconfiar do perigo que se escondia por detrás daquelas palavras, parou para ouvir tudo o que ele tinha a dizer. António Costa habilidosamente alegou que tinha algo interessante para mostrar a Mariana num barracão próximo dali. Talvez pelo facto de confiar no homem ou, quem sabe, por não perceber qualquer sinal de perigo, Mariana concordou em segui-lo. Andaram alguns metros até chegarem ao local, mas ao entrarem no barracão, a verdadeira face do Cabo Costa foi revelada. Ele começou com elogios, descrevendo Mariana como uma jovem bonita, mas logo as suas verdadeiras intenções se revelaram. Ele tentou beijá-la à força e Mariana, dominada pelo medo e pela surpresa, resistiu e rejeitou-o. Ela ameaçou denunciá-lo à GNR, o que desencadeou a ira do assassino. António, determinado a silenciar Mariana, agarrou-a com brutalidade, com a intenção de calá-la e continuar os seus avanços. Mariana, no entanto, não se rendeu e lutou desesperadamente pela sua vida. A situação intensificou-se e o Cabo Costa, movido pela raiva e pelo desespero, envolveu o braço em torno do pescoço da jovem, sufocando-a até à morte. Com mais uma vítima nas mãos, António Costa enfrentava o desafio de ocultar o seu crime. Regressou a casa em busca daqueles que já se tinham tornado os seus instrumentos auxiliares, sacos de serapilheira e fios de nylon. A lembrança do fracasso anterior, quando o corpo de Isabel foi encontrado, pesava sobre ele e António decidiu livrar-se do corpo de Mariana num local diferente. Ele foi até à barragem do Coiço, em Penacova. António conduziu pela estrada até Coimbra, parando no IP3, e sob a ponte onde a ribeira de Mortágua se juntava ao rio Mondego, foi ali, naquelas águas sombrias e silenciosas, que ele tomou a decisão de descartar o corpo de Mariana. A terceira e derradeira vítima do Cabo Costa, ou pelo menos aquela que temos conhecimento, chamava-se Joana Margarida Marques de Oliveira. Nasceu a 28 de dezembro de 1988 e tinha apenas 18 anos, quando no dia 18 de maio de 2006 se tornou parte do macabro legado deixado por este ex-militar da GNR. Joana era uma jovem de 18 anos, vizinha do ex-militar, e ela confiava na fachada respeitável de António Costa, como tantos outros antes dela.
Naquele fatídico dia, após sair da escola por volta do meio-dia, Joana iniciou o seu trajeto habitual de regresso a casa, a pé. No entanto, o caminho deparou-a com António, que, à semelhança do que fizera com Mariana, convidou-a para ver algo que ele guardava no seu barracão. Inocente e alheia ao perigo, Joana aceitou o convite e seguiu o ex-GNR até ao local, mas desta vez António não esperou sequer que entrassem no barracão para revelar as suas intenções sinistras. Ele agarrou Joana e tentou beijá-la à força. A jovem ficou atônita, começou a repreendê-lo e disse-lhe que ele estava a perder o juízo e que era um homem casado, vizinho e amigo dos seus próprios pais. Ela ameaçou denunciá-lo, mas a determinação do Cabo Costa era inabalável. Ele continuou a investir e Joana a resistir, chegando a tirar-lhe a sua mochila. Ficou evidente até este ponto que o Cabo Costa não suportava a rejeição. Incapaz de aceitar a resposta negativa de Joana, decidiu seguir o mesmo padrão sombrio que utilizara com Mariana, asfixiando Joana com uma gravata. Joana, valente e desesperada, ainda conseguiu arranhar-lhe o braço e os seus óculos foram encontrados no local mais tarde pela polícia judiciária. Neste momento, o corpo de Mariana ainda não tinha sido descoberto, portanto, o Cabo Costa tomou a decisão macabra de se livrar do corpo de Joana no mesmo local. Colocou o corpo em 2 sacos, amarrou-os com fios de nylon e acrescentou pedras para garantir que o corpo afundaria. No entanto, ele não foi tão cuidadoso desta vez, deixando vestígios de sangue na bagageira do carro, que seriam posteriormente descobertos durante as investigações, selando assim o seu destino como um assassino brutal que não deixaria de ser desmascarado perante a justiça. A reviravolta nesta história sinistra ocorreu no dia 1 de junho, quando o corpo de Mariana foi encontrado. Partes do corpo da jovem foram encontradas encurraladas numa grelha no túnel de acesso de águas às turbinas, mergulhadas a cerca de 14 metros de profundidade. E o corpo de Mariana, uma das vítimas do pesadelo, finalmente emergia para testemunhar o horror que assolava Santa Combadão. À medida que a polícia juntava as peças deste quebra-cabeças macabro, uma perturbadora conexão começou a emergir. As 3 jovens desaparecidas eram todas da mesma região. Viviam apenas a 30 metros de distância uma da outra. E os desaparecimentos ocorreram com precisos intervalos de 6 meses. Todas desapareceram em dias da semana, perto da hora do almoço, seguindo praticamente o mesmo caminho. Era como se um predador estivesse à espreita, esperando o momento certo para atacar. A polícia judiciária, agora focada em identificar o serial killer que assombrava a região, começou a estreitar o cerco e o Cabo Costa estava no centro das suspeitas. As suas tentativas de justificação eram cada vez mais suspeitas. Quando os investigadores examinaram o terreno perto de sua casa, ele alegou que qualquer mancha de sangue que encontrassem era devido a um corte nas silvas que sofrera há algum tempo. As histórias que ele contava simplesmente não batiam certo. Um episódio perturbador ocorreu quando o diretor nacional adjunto da PJ visitou a casa do ex-cabo da GNR. Com uma suspeita desconcertante, o Cabo Costa perguntou: "Sei que encontraram um corpo na barragem de Penacova. Será da Joana?" Ora, como a PJ tinha mantido essa informação em sigilo, essa pergunta levantou ainda mais suspeitas sobre o ex-militar. António Costa tentou encaminhar os investigadores na direção errada, alegando que o percurso seguido pelas raparigas era frequentado por toxicodependentes. Uma mentira descarada que apenas o incriminou mais. Quando confrontado com uma mancha de sangue no seu carro, ele inicialmente afirmou que era de carne comprada no hipermercado. Quando informado que era sangue humano, a explicação mudou abruptamente, alegando que ele próprio tinha sofrido um corte. E quando a pergunta inevitável surgiu: e se o sangue for da Joana? O
O Cabo Costa teve a audácia de dizer que qualquer pessoa podia ter pegado no seu carro. No entanto, a 22 de junho, o Cabo Costa finalmente quebrou o silêncio e confessou à Polícia Judiciária a sua autoria nos crimes. Ele detalhou meticulosamente a sua forma de atuação e até indicou o local onde se desfez dos corpos. Foi essa operação que permitiu encontrar o corpo de Joana submerso na barragem. Ele também forneceu informações sobre os percursos usados e colaborou na reconstituição dos terríveis acontecimentos. Mas, como um verdadeiro predador, António Costa não demorou a mudar a estratégia. Ele alegou ser inocente e colocou a culpa num tio de Mariana. Acusou a PJ de coação para admitir a autoria dos crimes. A batalha por justiça estava longe de terminar, enquanto o serial killer de Santa Combadão tentava escapar do destino que, inevitavelmente, o aguardava. No dia 4 de junho de 2007, as portas do Tribunal da Figueira da Foz abriram-se para o julgamento que abalaria Portugal e revelaria a verdade por detrás dos horrores que assolaram a região. O réu, António Costa, enfrentava acusações de 3 homicídios brutais, 3 crimes de ocultação de cadáver e 1 crime de profanação de cadáver, pela desonra infligida a uma das vítimas, 2 crimes de coação sexual e 1 crime de denúncia caluniosa por ter tentado atribuir a culpa a outro. O que estava prestes a ser revelado nos corredores da justiça deixaria marcas profundas na memória coletiva do país. Ao longo do julgamento, uma série de testemunhas foi chamada a depor. Entre elas, o GNR Horácio Mateus, antigo colega de Cabo Costa. Horácio revelou um lado sombrio do réu, descrevendo-o como um submisso, sempre disposto a fazer qualquer coisa por um superior. No entanto, o que mais intrigou os presentes foi o comportamento peculiar de António Costa nos dias que se seguiram à descoberta do corpo de Mariana. Horácio Mateus contou como António parecia estar por dentro dos detalhes do caso, apesar de não ter nenhuma razão aparente para tal conhecimento. O Cabo Costa chegou a perguntar ao colega se a polícia suspeitava dele, levantando suspeitas ainda mais profundas. O militar ficou desconfortável com as constantes tentativas de justificação do ex-colega e outros comportamentos estranhos, como pedir para verificar se o cadáver tinha um casaco azul, algo que só alguém com conhecimento íntimo do caso poderia saber. Intrigado e alarmado, Horácio Mateus fez uma chamada crucial para o Dr. Almeida Rodrigues, o subdiretor da PJ de Coimbra, partilhando as suas suspeitas. Posteriormente, encontrou-se com 2 inspectores da PJ, fornecendo-lhes informações vitais sobre o Cabo Costa. Assim, a investigação ganhou um novo fôlego. As peças do quebra-cabeças começaram a encaixar-se, apontando cada vez mais para o réu como o perturbador serial killer que aterrorizou a região. O tribunal estava prestes a descobrir a verdade por detrás destes crimes hediondos, sem espaço para a defesa ou negação de António Costa. Várias testemunhas lançaram luz sobre o mistério que envolvia este caso chocante. Uma destas testemunhas foi Pedro do Carmo, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, que detalhou o árduo trabalho de investigação que conduziu à conclusão de que o Cabo Costa era o responsável pelos 3 homicídios. Para além do já mencionado, Pedro do Carmo lançou ainda mais detalhes. Questionou se o Cabo Costa estava doente na altura dos crimes, ao que este respondeu afirmativamente. Mas quando confrontado com a capacidade de um indivíduo de estatura baixa para cometer sozinho estes homicídios, Pedro do Carmo fez referência à força física impressionante do ex-cabo. Num momento perturbador, António Costa olhou para a própria mão e esboçou um sorriso irónico, deixando a audiência completamente arrepiada. Os pais das vítimas também testemunharam, relembrando com calma os dias em que as suas filhas desapareceram. Recordaram a excessiva preocupação do arguido em acompanhar as investigações de perto. Fernando Oliveira, pai de Joana, partilhou um momento aterrador. Ele disse:
Um dia, o arguido veio ter comigo e disse-me que tinha sido encontrado um corpo decepado na barragem. E acrescentou com as lágrimas dos olhos: não é a Joana, mas a tua filha também vai aparecer. A ironia cruel do assassino não tinha limites. António Costa persistiu em culpar Rogério, o tio de Mariana, chegando ao ponto de alegar que Rogério o tinha ameaçado com uma pistola encostada à barriga. No entanto, quando confrontado com as escutas telefónicas, a sua memória pareceu desvanecer-se. A primeira chamada foi feita no mesmo dia em que confessou à PJ a autoria dos crimes, mas o Cabo Costa alegou não se lembrar desses momentos, justificando-se com stress e cansaço. Numa tentativa desesperada de se descartar de qualquer responsabilidade, António Costa afirmou que emprestou o seu carro a Rogério no dia em que Joana desapareceu e alegou que o tio de Mariana lhe pediu sacos de serapilheira várias vezes. O tribunal questionou como um GNR não achou estranho que a cada empréstimo de um saco uma rapariga desaparecesse. A resposta bizarra do Cabo Costa envolveu rezas e uma referência surpreendente a Maddie McCann, jurando que orou muito para que a menina aparecesse. No tribunal, a acusação argumentou que Costa agiu movido por impulsos sexuais e tentou desde o início apresentar-se como inimputável. No entanto, após 2 exames psiquiátricos, concluiu-se que o réu poderia ser julgado normalmente. A defesa alegou que os exames não revelaram psicopatia nem comportamento sexual promíscuo. Também alegaram que os direitos do réu não foram respeitados, alegando que ele foi tratado como culpado, psicopata e serial killer desde o início. Que é exatamente o que ele é, mas pronto. Mas o tribunal estava pronto para separar a verdade dos jogos. Na batalha legal que envolveu o julgamento de António Costa, a defesa tentou lançar dúvidas sobre os depoimentos das testemunhas, argumentando que as inconsistências e as conversas entre elas poderiam minar a fiabilidade do caso. Além disso, criticaram o inquérito policial, alegando que algumas pessoas não tinham sido devidamente investigadas. A 31 de julho de 2007, o tribunal proferiu o veredicto que Portugal aguardava com ansiedade. António Costa foi considerado culpado de todos os crimes, à exceção da dissimulação do corpo de Isabel, pois ela ainda estava viva quando foi atirada ao mar. A sentença não deixou margem para dúvidas. O réu seria condenado à pena máxima de 25 anos de prisão. O advogado de defesa anunciou a sua intenção de recorrer da condenação, mas o Tribunal da Relação de Coimbra manteve a pena estabelecida para o Cabo Costa. A justiça tinha falado e, finalmente, as vítimas e as suas famílias encontraram algum conforto na certeza de que o assassino enfrentaria as consequências dos seus atos horrendos. António Costa, o assassino condenado por 3 homicídios brutais, encontrava-se atrás das grades no estabelecimento prisional de Évora, mas a 31 de maio de 2021, Portugal ficou completamente perplexo quando soube que o Cabo Costa tinha tido a sua primeira saída precária, durante 3 longos dias, alojado numa casa de padres. É a primeira saída precária de António Luís Costa, o antigo militar da GNR que ficou conhecido como o serial killer de Santa Combadão. A saída vai prolongar-se por 3 dias. Com 68 anos, o Cabo Costa, que tem cumprido a pena no estabelecimento prisional de Évora, vai ficar numa casa de recolhimento também na zona de Évora, longe de Santa Combadão, a cidade do distrito de Viseu, onde entre 2005 e 2006 assassinou 3 jovens que conhecia desde que eram crianças. As raparigas tinham entre 17 e 18 anos. Isabel Isidoro foi a primeira vítima. Desapareceu a 24 de maio de 2005. O corpo foi encontrado uma semana depois na praia da Figueira da Foz. Mariana Lourenço desapareceu em outubro de 2005. Foram precisos 8 meses para encontrar o cadáver no Rio Mondego, na zona de Penacova. O corpo foi localizado em 2 momentos diferentes, porque estava desmembrado. Joana Oliveira desapareceu em maio de 2006. Foi encontrada um mês depois
na barragem da Aguieira. Os crimes tiveram motivações sexuais. As vítimas foram estranguladas e os corpos deitados à água. O homicida chegou a participar nas buscas e a dar apoio aos familiares das vítimas. Acabou detido em 2006 e um ano depois foi condenado à pena máxima de 25 anos de prisão. A mãe de Joana, uma das vítimas, estava completamente chocada com a decisão de permitir que este monstro saísse da prisão. E o país viu-se dividido por sentimentos de revolta e indignação. Apesar de ter sido condenado a pagar indenizações substanciais, superiores a 100 mil euros a cada uma das famílias das vítimas, António Costa nunca cumpriu as suas obrigações financeiras. As famílias, embora tenham direito a essa compensação, sabiam que o dinheiro não iria trazer de volta as vidas das suas filhas e irmãs, que foram brutalmente tiradas deste mundo por este assassino impiedoso. Na pequena comunidade onde o Cabo Costa outrora viveu, a família construiu uma cerca ao redor da casa, como se tentassem criar uma barreira contra o ódio e a fúria dos vizinhos. Estes, por sua vez, afirmaram que se o ex-militar ousasse regressar, a sua vida estaria em perigo iminente. O caso continua a gerar revolta e controvérsia por todo o país, mantendo-se no centro das atenções. A história tão chocante e perturbadora inspirou a escrita de vários livros, incluindo Cabo Costa, O Meu Vizinho é um Serial Killer, de Hernani Carvalho e Luís Maia, publicado em 2008. O livro de Joana Amaral Dias, Psicopatas Portugueses, também lançou luz sobre este caso sinistro. Hoje, António Costa tem 70 anos e enfrenta pelo menos mais uma década na prisão, a menos que surjam circunstâncias extraordinárias que o libertem antes do tempo. O país nunca esquecerá os horrores que este homem infligiu às suas vítimas, e o nome Cabo Costa permanecerá como uma mancha sombria na história de Portugal. Agradeço a todos por acompanharem este episódio. As vossas opiniões são fundamentais, por isso, já sabem, não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história. A vossa ajuda é completamente crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre o tema. Tenham um ótimo dia e espero encontrar-vos a todos no próximo episódio de Conexão Criminal.